Vamos lá. Você pode acompanhar isso se você não está com a carta. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Então você vê que já começa aqui. Os olhos de Deus passam por onde? Não tem lugar que não passe os olhos de Deus. Não existe. Não existe lugar. Por isso que pessoas são encontradas por Deus no presídio, no prostíbulo. Pessoas são encontradas por Deus na rua, na mendicância. Pessoas são encontradas por Deus em todos os lugares. Todos os lugares. Sim ou não? Porque Deus está olhando em todos os lugares. Está vendo tudo, está vendo todo. Está vendo lá no buraco, o desesperado, o aflito, o oprimido, ou o que vai para o buraco para pecar, achando que ninguém vai ver. Então Deus está vendo tudo, tudo. Os olhos dele não estão na igreja. Os olhos de Deus não estão aqui, presos aqui dentro. Os olhos de Deus estão em toda a terra, em todo lugar. Então, por isso você vê isso hoje no programa do bispo. Se você viu o programa meio-dia, você viu outro rapaz que aos 9 anos de idade foi abusado, foi violentado. E depois de novo. E aí o diabo colocou na cabeça dele, além de mágoa, além de traumas, que aquela era a vida dele. E ele entrou por essa vida e mostrou que ele começou a participar de concurso de transformista e mostrou o vídeo dele lá desfilando na passarela. Uma mulher, a imagem perfeita de uma mulher. E nessa vida, muitos anos, e entrou para as drogas e vendia o corpo. E ele disse isso. Quantas vezes eu estava lá, vendendo o meu corpo. Os homens usando o meu corpo e eu estava ali. Meu Deus. Essa é a vida que eu vou ter que viver? Quer dizer, eu nasci para isso mesmo? Eu nasci para viver desse jeito? Então estava ali naquela situação, às vezes no carro, no mato, para onde levavam ele, fazia ponto nas ruas, e ali estava ele. Essa é a vida que eu vou ter que viver? Cheio de depressão, de angústia. E Deus estava vendo. Deus estava vendo. Não há onde os olhos de Deus não passem. Seja para ver quem realmente somos ou para ver o desesperado que quer conhecê-lo, que quer alcançá-lo. E está passando para mostrar-se forte. Então, qual é o desejo de Deus? Deus quer se mostrar. Deus quer se apresentar forte na sua vida e através da sua vida. Como esse rapaz, que hoje também casado, não sei quantos anos casado, totalmente liberto, livre, abençoado em tudo. Então quem vê esse rapaz, a esposa dele falou a mesma coisa que a esposa do Christian. Se eu não tivesse visto os vídeos, se a família não dissesse, eu nunca acreditaria. Porque ele não tem nada, não tem trejeito, não tem sequela nenhuma. É um marido que me realiza em tudo. Nunca eu iria acreditar. Quer dizer, Deus se mostrou forte, poderoso, para realizar uma mudança que ninguém consegue fazer. Ninguém consegue realizar. As pessoas estão presas, seja qualquer tipo de vício, de situação, depressão, automutilação, droga, crack, cocaína, de traição, de adultério, seja lá o que for. Só a mão de Deus poderosa, só Deus forte pode agir dentro da pessoa, arrancar o demônio que está dentro da pessoa, arrancar a depressão, arrancar a tristeza, arrancar traumas complexos vividos no passado. Quem é que vai apagar uma criança ser violentada por um adulto que teria que estar cuidando?
Quem vai apagar uma imagem dessa da cabeça de uma criança? Quem vai apagar o complexo, o trauma, as feridas abertas no coração? Quem pode? Ninguém. Pode casar, pode ficar rico, pode ter dinheiro, pode conquistar o que for. Lá dentro vai continuar aquela dor. Sim ou não? Lá dentro vai continuar a dor. De crescer, às vezes, vendo o pai agredindo a mãe, brigas, aquilo vai ficar dentro. E você vê que é tão forte, que nós já vimos testemunhos de pessoas, de homens que disseram assim, eu cresci vendo meu pai batendo na minha mãe, brigando, traindo. Eu tinha ódio, eu tinha raiva, tive até vontade de matar. E disse, nunca serei como meu pai. Depois que cresce, cheio de ódio e de traumas, acaba fazendo igual e até pior do que o pai. Porque é espiritual, é dentro. Só a mão de Deus pode entrar na alma da pessoa. Na alma, no coração. Só a mão de Deus pode trocar tudo, transformar. E lá, o médico pode tirar um rim, o médico pode tirar um coração, o médico pode tirar alguma coisa física. Mas só Deus pode ir lá e arrancar a ferida, a dor. É como normalmente a gente vê, eu vi outro testemunho, a moça falando. Quando eu conto do que eu passei, do que eu vivi no passado, dos abusos, de tudo que eu enfrentei, rejeitada por pai, por mãe, então eu me lembro, mas não dói mais. Eu não sinto dor. Eu só me lembro do que eu vivi, mas eu não tenho dor mais. Foi curado, Deus tirou. Não machuca, não fere, porque dentro dela é outra criatura. Amém, pessoal? Quer dizer, Deus, é isso que é Deus se mostrar forte. Deus se mostrar forte não é uma cura. Isso é pequeno demais. Deus se mostrar forte na sua vida não é um carro, não é um emprego, não é uma empresa, não é um casamento. Deus se mostrar forte na sua vida não precisa de Deus. Você vê que quando Deus falou para Moisés, quando o povo traiu a Deus no altar, Deus estava no altar, no Monte Sinai, falando com Moisés, dando instrução a Moisés, dando os mandamentos. E o povo traiu a Deus e fez o bezerro de ouro. Deus disse, eu não vou mais com esse povo. Mas eu vou cumprir a minha palavra. Eu vou enviar um anjo, só um, olha só um anjo. E esse anjo vai fazê-los tomar posse da terra prometida. Quer dizer, para conquistar coisas, não precisa nem da mão de Deus. Um anjo que ele bota à frente e resolve a situação. Está entendendo? Sim ou não? Não precisa Deus. A sua fé. Você vê, Jesus, por exemplo. Jesus, o Senhor Jesus, da mulher hemorrágica. O que fala? O que Jesus diz? O que está escrito? Que aquela mulher que gastou tudo que tinha com remédios, com médicos, e não foi curada, ficou pior, 12 anos com hemorragia, ainda ficou pobre, na miséria, porque gastou tudo com tratamentos. E na cabeça dela, ela creu, se eu só tocar na roupa dele, eu vou ser curada. Porque ela não podia nem se apresentar por conta da hemorragia, por conta da época. Isso é uma outra história, mas ela nem podia ir lá. Mas ela teve aquela fé, não, eu vou. E só se eu tocar na roupa dele eu vou ser curado. E foi, e passou pela multidão, todo mundo tocando nele, tocou lá na orla da veste dele. Jesus para e pergunta, o quê? Quem me tocou? E os apóstolos estranhando diz, como assim quem me tocou? Se está todo mundo te tocando, empurrando uma multidão. Não, saiu o poder de mim. E aí quando a mulher se apresenta, mulher, vai porque a tua fé te curou. Quer dizer, Jesus estava andando. Ele não viu a mulher, embora soubesse que ela estivesse ali. Não pôs a mão nela, não orou por ela. Ela tocou na roupa dele e tirou o quê? Você está entendendo? Jesus transferiu o poder para ela? Sim ou não?
Sim ou não? Não. Ele disse, saiu o poder. Ele não disse, eu passei, saiu. Alguém tocou em mim de forma que saiu, puxou, tirou poder de mim. Quer dizer, do meu poder. E aí ele disse, a tua fé te curou. A tua fé te salvou. Quer dizer, a fé daquela mulher fez a virtude do Senhor Jesus, que veio para curar, é uma promessa, fez entrar no corpo dela. Sem nem Jesus parar, nem olhar para ela, nem pôr a mão na cabeça e nem orar para ela. Então, milagre, pessoal, Deus não é Deus se mostrando forte, não. Muita gente já se enganou, já perdeu tudo, já está no inferno, até morreu no inferno, com milagres, com bênçãos, com conquistas, porque se iludiu, porque se enganou, que nunca quis ouvir a verdade. Começou a vencer por conta da fé na palavra, na promessa de Deus. Começou a conquistar pela fé na palavra de Deus. E aí se enganou achando, não, Deus é comigo, porque eu estou vencendo. Não entendeu que Deus estava honrando a palavra dele. Ele deu a palavra, ele vai cumprir a palavra. Mas a pessoa não entregou a vida. A pessoa não entregou o coração. A pessoa não se deu para Deus. Ela deu fé. Fé na promessa que ela precisava. Oh, meu Deus. Você está entendendo isso? Então, as bênçãos dos milagres não são a força de Deus. Porque isso é pouco demais. Porque o diabo também faz isso. Jesus disse que os falsos profetas farão o quê? Sinais e maravilhas. Então o diabo também consegue fazer sinal, maravilha. O falso profeta consegue fazer. Nós vamos até ler isso daqui a pouco. Então tem gente aí fora que está ganhando dinheiro, que está casando. Então, aquilo que vem de Deus, ninguém consegue imitar, não se pode igualar. Quando Deus se mostra forte na vida de uma pessoa, aquilo ninguém pode fazer igual, ninguém pode imitar, não tem como. Então, quando Deus se mostra forte, ele muda onde? Dentro. Ele muda o que ninguém pode mudar. Nem remédio, nem tratamento, nada nesse mundo. Só Ele pode fazer um depressivo voltar a ter alegria, prazer de viver. Só Ele pode fazer essas transformações que temos visto. A Luana, 12 anos nas drogas, 4 anos no crack, vendendo o corpo para as drogas. Hoje uma mulher casada. Como ela disse, eu nunca imaginei que fosse casar. Qual homem ia querer se casar comigo? Pela vida que eu levei. Mas ela hoje é uma mulher casada e feliz. Então, isso é a Deus se mostrar forte. É aquilo que acontece dentro de você, que não pode ser imitado por nada e ninguém. O diabo pode trazer uma emoção, mas uma paz verdadeira o diabo não consegue imitar. A paz, ele não imita. O diabo imita sinais. O diabo imita milagres. Mas paz ele não imita. Alegria verdadeira, certeza da salvação, um coração novo, o diabo não pode dar. Nem o diabo, nem ninguém, nem marido, nem esposa. Nem milagre. Então, entenda que o que Deus quer fazer na sua vida é algo que vai muito além do que os milagres que você quer, que você precisa, ou que você já teve e que Deus quer dar para você. Então o que Deus quer fazer é outro nível. Amém? Outro nível. Se você entender o que é o coração perfeito e buscar ter um coração perfeito, você vai para outro nível, acima das bênçãos. E você, por outro lado, que tem muitos milagres para contar, não se iluda. Veja se realmente Deus se mostrou forte na sua vida. Ou se Deus só cumpriu a palavra dele. A tua fé trouxe um resultado. Se dentro de você houve a transformação, você é uma outra pessoa, que as pessoas que te conhecem dizem, você está diferente, você não é mais o mesmo.
suas reações, atitudes, decisões, diante de uma provocação, diante de uma tentação, diante de um problema, sua reação até você se estranhava no início. Ah, se fosse em outra época eu tinha brigado, eu tinha querido matar, eu tinha me descabelado, eu tinha pedido para morrer, eu tinha ficado desesperado. Quer dizer, isso é uma coisa que não tem remédio que faça. Tornar o fraco forte. Tornar o fraco o que nada é em uma referência de Deus. Amém? Poxa, isso é muito grandioso. É ser a imagem de Deus. Não tem como imitar isso. Pegar o fraco e fazer do fraco forte. Referência de Deus. O rejeitado, o desprezado, o nada, o ninguém. E dele uma referência do Deus Todo-Poderoso. É assim que Deus quer se mostrar forte. Então milagres, isso aí é migalha. Isso é o menor. É o menor. Não, volta lá, não terminei, por favor. Mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Muito bem. O que é o coração perfeito? Nós vamos entender isso aos poucos. Vai ser faltam agora 3 quartas para o final do ano, não é assim? 3 ou 4. E nós vamos trabalhar em cima disso, para entender, para ficar claro. Então o coração perfeito não é o coração que não erra. Porque Jesus falou que a gente é imperfeito. Enquanto a gente estiver nesse corpo, nós vamos ter a nossa humanidade. E vai estar sujeito a errar, sujeito a falhar. Não viver no erro, não viver no pecado. Não erro de conduta moral. Mas a gente é passível de erro. Então o coração perfeito não é o coração que nunca erra. O que é o coração perfeito? Perfeito, na língua do Senhor Jesus, a gente já explicou isso para você algumas vezes. Muitas palavras do hebraico e do grego, que foi escrito no Novo Testamento, não tem tradução para o português. E muitas vezes a tradução é outra. Quando se traduz para o português, então a tradução mais próxima é uma. Que no português a gente entende uma coisa, mas no hebraico ou no grego quer dizer outra. Está compreendendo? Por isso que a gente usa a Bíblia fiel. É a mais próxima da linguagem original de Jesus. E o perfeito, na língua falada na época, significa completo. O quê? Inteiro. Então, a gente pode ler que Deus quer se mostrar forte para com aqueles cujo coração é completo. O coração é inteiro de Deus. Pegou o Espírito? Coração perfeito é aquele coração que ele é completo, inteiro, totalmente de Deus. Ah, mas bispo, meu coração é de Deus. Não, vamos entender. O coração é o centro do quê? Das emoções, dos sentimentos. Do quê? Vontade. Coração é o centro da vontade. Por isso que as pessoas dizem, faça o que o seu coração manda. O coração é que dá vontade, o coração tem vontade, o coração é que deseja, o coração é que quer. É o coração. Por isso que está escrito que o coração é enganoso e é corrupto. Porque ele quer levar a gente a fazer o que ele quer. E não o que está escrito, não o que Deus quer, não tudo que vai fazer bem para a gente. Ele quer fazer o que vai trazer
emoção para ele, sensação para ele. O coração quer sentir. Coração quer sentir, quer emoção. Coração não quer pensar. E deixa para depois. Olha, se você se envolver com a pessoa errada, você vai quebrar a cara. Não, depois eu penso nisso, agora eu estou gostando da pessoa. Sim ou não? Está ficando claro? Quantos que já se arrebentaram? Quantas mulheres que entraram num casamento, num relacionamento, que elas foram mortas? Porque todo mundo falou, olha, esse rapaz não é bom, usa droga, é violento, é assim, assado. Mas o coração diz, não, deixa isso para depois. Ele é o amor da tua vida, ou você está apaixonada, ele se apaixonou por você. Vai, não pensa. Que é a emoção de ter aquele relacionamento. Depois se arrebenta. Está ficando claro, gente? É isso aí. Então o coração só quer o quê? Sentir. O coração vive tendo vontades. Foi o que desgraçou Salomão. Quando ele perdeu a visão, que ele disse, tudo que os meus olhos, o meu coração pediram, eu dei. Eu dei. Meus olhos viam, meu coração pedia, toma. Meus olhos viam outra coisa, meu coração pedia, toma. Se tornou depressivo. Ele se esqueceu da palavra de Deus, das orientações de Deus, da direção de Deus. Ele começou a fazer o que o coração tinha vontade de fazer. Terminou depressivo, odiando a vida, odiando tudo. Então, o coração perfeito é o coração entregue à vontade de Deus. O coração pede à pessoa, faz isso, faz aquilo, vai por aqui, vai por ali, se vinga, paga na mesma moeda, não perdoe. O coração vai pedindo as coisas. E quando a pessoa não vive no entendimento de submeter o seu coração à inteligência submetida à palavra de Deus, ela deixa o coração decidir por ela. Então ela está na igreja, ela ora, ela pede, ela busca, ela clama, ela louva, ela adora, mas o coração dela é inteiro de Deus? Acho que pegou, hein? Essa é a dura realidade. Então a pessoa às vezes está na igreja fazendo o que o coração dela já deixou ela fazer. Até vem para a igreja. Às vezes vem quando uma palavra, um propósito, alguma coisa assim que mexe mais com ela. Opa, nessa eu vou. Ela não vem para compromisso com a alma dela, com Deus. Não, mexeu com o coração dela. Não, isso aí eu quero saber. Não, essa palavra aí eu quero ouvir. Deu vontade. Desculpa lá, mas você que não vem quarta-feira. E hoje você veio porque deu vontade. Teu coração quis, ficou curioso. Seu coração ficou curioso. Porque, peraí, Deus se mostrar forte. Você já pensou logo dinheiro, casa, cura, milagre, marido, filho. E aí o teu coração ficou curioso. Você não tem compromisso com a sua alma. Você não tem compromisso com a sua salvação. Você não tem compromisso com Deus. Porque você não tem a quarta-feira como a prioridade. É onde nós ouvimos, entendemos, mantemos a comunhão com Deus, crescemos na intimidade com Deus. Mas você não tem. Não digo isso para acusar você, não. Porque se você não entender isso, você vai continuar igual. Seu coração não vai ser perfeito. Deus não vai se mostrar forte para você nunca. E quando você morrer, a tua alma vai para onde? Se o teu coração não é de Deus. Teu coração não é de Deus. Como que você vai ser salvo? Vai ser levado para a eternidade. Para haver a salvação, o coração tem que ser completo, inteiro de Deus. Coração inteiro de Deus significa tudo que eu tiver vontade de fazer, tudo que o meu coração tiver vontade de fazer, primeiro eu vou analisar se essa vontade bate com a palavra de Deus, se está de acordo. Se vai agradar ou desagradar a Deus. Se vai agradar a Deus ou vai agradar o diabo. Então você submete aquilo. E quando você vê que você está com vontade de fazer aquilo, desejo, mas a tua mente mostra, olha,
está escrito assim, assim, assado, você já ouviu na igreja, isso aí não é de Deus, isso desagrada, senão... Aí você cala o coração, você submete, você entrega essa vontade do coração para Deus. Amém? Então seu coração é o quê? Inteiro de Deus. Então às vezes a pessoa ela dá 90% do coração dela para Deus. 10% ela guarda para ela. 1%. 1%. O jovem rico, você vê que falou de tantas coisas que ele fazia, tantas coisas que ele obedecia, e está escrito que Jesus olhou para ele e o quê? O amou. Jesus amou o jovem rico. Viu ele realmente desde a infância, praticando a palavra, fazendo as coisas certas. Mas Jesus disse, uma coisa falta, só uma coisa. Só uma. Quer dizer, o coração dele não era perfeito. Não era todo de Deus. Não era completo de Deus. Tinha uma vontadezinha ali dele. Algo que ele queria que fosse do jeito dele, da forma dele. Que ele não quis abrir mão. E foi embora triste e Jesus não pôde fazer nada. Não, tá bom, eu te aceito assim mesmo. Tudo bem. Não, tá bom, você vai embora? Vai então. Uma coisa. Então o diabo está sempre querendo enganar a gente. Sempre, lembra que nós falamos de Eva? Dando aquela certeza. Deus falou, olha, certamente morrerás. Não, certamente não morrerás. Não é bem assim não. Não é bem desse jeito não. Para que a pessoa mantenha, nem que seja uma vontadezinha só dela, do jeito dela. Perca a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus nunca vai fazer a gente sofrer, quebrar a cara, se arrepender. Nunca. A gente sofre quando a nossa vontade é contrária dele. Aí a gente sofre, geme para dizer, não, eu vou ficar com a de Deus. Mas depois disso, aí vem o resultado. A satisfação. Graças a Deus, eu neguei a minha, fiquei com a de Deus. Graças a Deus, está muito melhor. Se eu tivesse feito daquele jeito. Sim ou não? Mas tem outros que é o contrário. Poxa vida, por que eu não fiz como Deus falou? Por que eu fiz do meu jeito? Olha só a minha vida. Olha onde eu cheguei. Meu Deus. Então a vida com Deus, pessoal, não é uma vida de religião, de vir à igreja, orar, cantar e ir embora para casa. É vida de prática, de atitude, de ação, de reação, de obediência ou desobediência. De crer no que está escrito ou desprezar o que está escrito. Só isso. Então, se você não quer ver só milagres, que até um anjo pode fazer, que o diabo pode fazer, que os falsos profetas podem fazer, você quer ver Deus de verdade em você, e através de você, entrega o teu coração. De repente, só tem um pedacinho do teu coração que não é de Deus. É aquele pedacinho que está ali, um mau pensamento. É o porãozinho, né? O porãozinho do coração. Está lá um pensamento, uma mágoa. Um namorinho errado. Sei lá o quê. Aí você tem que buscar, você tem que saber. Eu sei se meu coração é inteiramente de Deus ou não, porque eu vivo pela palavra. Eu sei. E quem examinar pela palavra vai saber. É que tem gente que não quer. Tem gente que não quer. É como uma pessoa falou outro dia, lá em São Paulo, o pastor Menezes atendeu um senhor, que ele falou assim, pastor, eu não vou vir quarta-feira e domingo. Não venho, não adianta isso me chamar. Por quê? Porque eu sei que quarta e domingo vocês vão falar de perdão e eu não admito perdoar a pessoa que eu tenho mágoa. Vai mudar alguma coisa? Não vir quarta-feira e não ouvir falar de perdão para negar o perdão vai livrar de ir para o inferno? Dizer que a pessoa não pensa, não raciocina. Aí vai morrer,
Aí o diabo vai chegar assim, você não estava lá na igreja ouvindo falar de perdão. Não, então, Miguel, pode buscar ele. Você acha que é assim? Então você vê que o coração é enganoso. O coração é enganoso. Então, ter coração perfeito é ter o coração entregue a Deus. Acabou. É confiar. Quando a vontade de Deus confrontar a minha, então eu não vou ser burro. Porque Deus é toda sabedoria. Então, eu vou ficar com a vontade de Deus. Entendendo ou não, gostando ou não, sendo bom ou não, sendo sacrifício ou não, eu vou confiar nele. Ele só quer o melhor para mim. Deus só quer o melhor para mim. Não, eu vou ser inteligente. Então, olha só. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará onde? Quer dizer que tem muita gente chamando Jesus de quê? Mas não vai entrar? Aí não tem nada a ver com a Igreja Universal, é a palavra de Deus. Bispo, é a graça. Então briga com Jesus, fala com Jesus então. Porque se viver pela graça fosse, Deus me escolheu, então eu estou salvo e acabou, então por que Jesus ia falar isso? Como é que Jesus ia poder dizer que nem todo mundo que chama ele de Senhor vai entrar no reino dos céus? Mas é por isso, bispo, é porque é só quem é escolhido. Não. Você vai ver aqui agora. Não é quem é escolhido, não. Escolhido porque se fez escolhido, mas é a atitude da pessoa. Mas olha só, mas aquele que o quê? Faz o quê? Vontade de meu Pai que está nos céus. Só vai entrar no reino de Deus quem faz a vontade de Deus. Pode ter milagre, pode ter fé, pode ser bispo, pode ser pastor. E Jesus fala sobre isso, olha só. Seguindo a mesma conversa, nem todos vão entrar no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Você está vendo? Então, por isso que às vezes você vê pastor, bispo, ainda sai falando mal. Mas era de Deus, era usado, era de Deus não. Aprendeu a usar a fé. Aprendeu a crer na palavra de Deus. Se enganou e foi enganado. Se enganou, se iludiu, quis enganar a igreja. Não, eu sou de Deus, eu tenho Espírito Santo. Não tinha. E aí quis fazer a obra de Deus. Por empolgação, irmão, sei lá. Então se vê que uma pessoa pode usar a fé, pregar a palavra de Deus, pode expulsar demônio, pode curar enfermo. Quer dizer, milagres, sinais, maravilhas. E ainda assim não ser de Deus. Nunca vos conheci. Ele não disse, não conheço vocês. Ele disse, quer dizer, vocês nunca foram meus. Nunca. Então a pessoa que se aventura a ficar na igreja só aprendendo a usar a fé, ela só quer aprender a usar a fé. O que eu faço para vencer? O que eu faço para conquistar? O que eu faço para ter paz, para ter saúde? O que eu faço para arrebentar? Ela não se preocupa o que eu faço para ter o Espírito de Deus, para ser de Deus. Então ela pode fazer isso aí. Ela vai fazer maravilhas na vida dela, porque ela vai usar a fé, vai plantar, vai acontecer. Ela vai fazer campanha corrente, vai ter vitórias. Mas quando chegar depois da morte diante de Jesus, fala, eu não sei quem é você. Nunca. Eu estava na igreja, nunca te vi, nunca te conheci. Você nunca foi meu. Você já pensou? É isso que o diabo quer. Por isso que ele fica nessa da graça. Está entrando nessa agora da graça. Que a graça de Deus é como se não precisa fazer nada. Mas ali está dizendo, por que ele nunca conheceu? Vós que praticais a iniquidade. Quer dizer, por um lado, eles estavam fazendo até aquilo que agrada a Deus. Por um lado, eles estavam, entre aspas, fazendo a vontade de Deus. Curando enfermos, expulsando o demônio, pregando a palavra. Sim ou não? Mas por outro lado, também estavam
fazendo a própria vontade com respeito a algum pecado. Iniquidade, pecado, premeditado. Não é aquilo que você não vigia, você começa a bobear na sua vida com Deus, na sua comunhão, aí o diabo pega uma cilada, você cai, igual Davi. Igual Davi. Aí você cai na cilada, você erra. Não, premeditado. Quer dizer, sabia que era pecado, sabia que estava errado, mas continuava fazendo sabendo que estava errado. Não querendo mudar. É isso aí. Então você vê que vai ter bispo, vai ter pastor, vai ter obreiro, que Jesus vai dizer, nunca te conheci. Porque por um lado fez a vontade de Deus, ajudou as pessoas, pregou a palavra, mas não de todo o coração. Um pedaço do coração era de Deus e um pedaço era dele. Ah, não, isso aqui que eu estou fazendo não agrada a Deus. Ah, mas me agrada. Ah, não, eu já estou ajudando as pessoas. Ah, eu já estou na igreja. Não tem compensação com Deus, não. Ah, um pedaço do meu coração é de Deus, outro pedaço é meu. Mas eu já estou na igreja, eu devolvo o dízimo, eu faço o voto, eu tenho testemunho. Mas não adianta. Porque Deus não se entregou pela metade. Deus entrega o Espírito todo dele. Ele não entregou Jesus pela metade, ele entregou Jesus até a morte. Então ele quer uma entrega completa, igual casamento. Casamento é, um se entrega ao outro, acabou. Um viver para o outro. Sim ou não? Está sendo claro? Então isso é o coração perfeito. É quando a pessoa, bispo, mas eu tenho erros, eu tenho pecado. Uma coisa é você estar vivendo no erro, no pecado, mas você sabe, você não quer, você está lutando, você está buscando, meu Deus, eu quero mudar. Você está vindo quarta-feira, domingo, pedindo a Deus, me ajuda, me dá força. Você está lutando contra Ele. Você está fazendo um jejum de Daniel, você está fazendo a fogueira santa, você não quer. Você está pedindo a Deus que te ajude, como esse rapaz e outras garotas de programa que estavam lá sendo usada. Oh, meu Deus, se tivesse uma chance para mim sair daqui. Nós não estamos falando de você que de repente você tem mágoa, você está no pecado. Mas você não quer, você quer que Deus te ajude, você quer mudar, você quer ser outra pessoa, outro marido, outra esposa, você quer mudar. E sozinho ninguém consegue mudar, não é? Muda e depois vem buscar Deus. Não, você está buscando a Deus para que com Ele você mude. Não, estou falando, Jesus está dizendo, aqueles que sabem que estão no erro e querem continuar no erro, porque é a sua vontade. Aí é outro assunto. Você pode estar aqui hoje e ser drogado, viciado, prostituto, ladrão, bandido, drogado, está armado. Você pode ser quem for. Mas se você fala, eu não quero, eu preciso de ajuda, meu Deus. Deus está vendo você. E Deus vai te ajudar. E nós vamos te ajudar. Você não é julgado nem por Deus e nem por nós. O problema é quando a pessoa sabe e diz, não, mas eu gosto. Ah, mas eu acho que não é bem assim. Esse é que é o problema. Então já pensou você passar a vida na terra, lutando, fazendo campanha, correndo de propósito, achando que é de Deus, tendo vitórias, depois você morre e vai para o inferno. Não tem mais conserto, não tem mais jeito. Pensa nisso, gente. Olha só. Jesus disse, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, até o Senhor Jesus, quando ele não queria fazer aquilo, a vontade dele não era aquela. Ia ser pesado demais. Mas até quando a vontade do próprio Filho de Deus não era igual à de Deus, ele negou a sua vontade com toda a dor, com tudo que ele estava passando e sentindo ali, que a gente já leu, chorando, suando sangue, sentindo pavor de morte. Ele disse, vai ser feita tua vontade. O coração dele foi completo de Deus. Amém, pessoal? Ficou claro? Que o Espírito Santo revele isso para você.
E cada quarta-feira a gente vai ver algo mais. Então, se você começar a buscar, meu Deus, me ajuda, me ensina. Eu quero ter esse coração completo. É isso que Deus quer, seu desejo. Seu desejo, sua vontade. Ele quer olhar para você e você dizer assim, Senhor, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu tenho mágoa, eu sei que eu não faço a tua vontade em tudo, eu sei isso, aquilo, eu sei. E eu reconheço, e eu estou aqui, preciso do Senhor. É isso que Deus quer. Todo pai deseja que o filho lhe fale sempre o quê? A verdade. Por pior que seja, porque o pai sempre está querendo ajudar o seu filho. Deus quer a verdade para poder, pela sinceridade, ajudar. Jesus disse, eu não vim condenar. Eu não vim nem julgar e nem condenar, eu vim salvar. Então, se você está aqui todo torto, Deus não está olhando para você com julgamento, com condenação. Está olhando para você como um pai, meu filho. Deixa eu te ajudar. Queira, deseje, decida. Deixa a vontade do coração que vai te arrebentar. Pega a minha vontade, porque eu vou fazer o melhor para você. É assim que Deus está vendo. Aí Deus fala, né? Deus, primeiro a gente começou lendo o quê? Que os olhos de Deus passam pela terra procurando. E aí a gente vê lá que Deus achou a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda... É isso aí. O que ele achou em Davi? Um homem perfeito? Não. Que até no meio da vida não vigiou e caiu numa cilada. Mas quando ele caiu em cilada, desgraçou tudo. Deus falou com ele, na hora, realmente, Senhor, eu fiz a minha vontade, eu fiz tudo errado, eu fui mal, eu fui perverso. Senhor, na hora, ele entregou o coração. Não quis defender, não quis brigar, não quis, não, mas foi a mulher, mas foi isso, mas não. O coração dele estava entregue. Ele se submeteu, seja feita a tua vontade. Eu errei. Pronto, Deus restabeleceu ele. Colheu, plantou, mas Deus restabeleceu ele. Só isso que Deus quer. Deus quer achar quem diga, meu coração é teu. E eu quero ser moldado para fazer sempre a tua vontade. Só isso. Novamente o transportou o diabo, a terceira tentação de Jesus, lembra? A um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o quê? O que o diabo queria aí, lembra? Jesus estava vivendo como o quê? Servo. O servo faz a vontade do seu senhor. E o diabo mostrou a glória dos reinos, os reis, que só fazem a vontade deles. O que o diabo queria? Que Jesus tivesse um pouquinho de vontade. Um pouquinho de vontade de ter o que eles tinham. De ser servido. Quantas pessoas que chegaram na igreja destruídas e prosperaram e depois elas tiveram vontade de ter o que o endemoniado tem. Vontade de ter o que o depressivo, o perdido tem. Ficou olhando a vida do perdido, do condenado, do sofrido. Ah não, eu também quero ter o que eles têm. E aí se perdeu. Foi querer ostentar, foi querer trocar a paz, o prazer insubstituível de Deus por coisas do mundo. Se arrebentou. Mas Jesus, tanto é, o que Jesus falou? Disse-lhe, o diabo ainda, né? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus disse, então disse Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele... Ah, tá vendo? Tá aí, só a Ele... O diabo queria que Jesus quisesse se servir também. Falou, não, eu só sirvo a Deus, eu não vou me servir. Você pode mostrar o que você quiser, eu não vou ter vontade de ter o que os perdidos têm. Eu só tenho vontade de fazer o que o meu Pai quer que eu faça. Ah, Espírito Santo, se isso entrar na tua mente, é esse o segredo. Quando você rejeita as vontades, ainda que pareçam inocentes, que não pareçam errado, mas não está batendo com o que você está aprendendo na igreja. Então você não. A minha vontade
é servir a Deus, é a vontade dele. Seu coração vai ser perfeito, completo dele. Não fica um pedacinho para você. Deus se mostra forte na sua vida. Então, como ter um coração perfeito? Fugindo da aparência do mal. A gente vai continuar a semana que vem, mas olha só o que diz a palavra. Algumas orientações. Não desprezeis. Quer ter um coração perfeito? Não despreze as profecias. Ou seja, aquilo que é ensinado aqui, nós estamos falando para você, não despreze. A pessoa quer ter um coração perfeito, mas ela ouve, não é bem assim, não é bem desse jeito. Não estou pronto, não estou preparado, não senti no coração. Deus sabe, depois, vou pensar. Não vai ter coração perfeito, porque está fazendo a sua vontade. Não desprezeis as profecias, não extingais o Espírito. Você que já tem o Espírito Santo, então ele tinha, perdeu. Você que saiu do paraíso, ou você que nunca entrou no paraíso. Então faça tudo. Quarta-feira e domingo não tem negócio. Deus é o centro. É com Deus que nós vamos ter tudo. Confie em Deus. Confie em Deus. Contraria a sua vontade. Porque se você sacrificar trânsito, descanso, chuva para estar aqui, com sede, com vontade, com desejo, você vai sair como as pessoas que toda semana falam na televisão. Às vezes eu não tenho nem vontade de ir, eu estou cansado. Mas não, eu já sei que é para Deus, eu sei que eu vou receber. E vem com desejo, a pessoa sai, graças a Deus, sai renovada, sai fortalecida. Então você vai ter recompensa de Deus. O Espírito Santo não pode ser apagado. Imagine então viver sem ele, né? Examinai tudo, retende o bem. Examinai, então tudo que você vai fazer, o que você pensa, o que você fala, tudo, examine e veja se está dentro da palavra de Deus. Veja se está dentro do que está escrito, da vontade de Deus. Não faz o que o teu coração está pedindo. Como nós falamos, né? Deus, um exemplo, que é o que acontece muito. Salomão sabia que Deus disse, não se case com mulheres estrangeiras, elas corromperão o teu coração. Deus não disse, o risco é grande, não, elas vão corromper. Mas aí Salomão, quando foi perdendo a visão, não examinou mais a vontade de casar com outras mulheres estrangeiras que não eram de Deus, não examinou a sua vontade com o que Deus tinha falado para não fazer. E ele fez a vontade dele. Deixou de ter o coração perfeito. E está escrito, nós lemos aqui o mês passado, que na sua velhice, suas mulheres corromperam seu coração. Então examine. Não faz o que o coração quer, não faz o que o coração pede. Faz o que está sendo ensinado da palavra de Deus, que é para o seu bem. Deus não dá regras para a gente ficar preso, escravizado. Vamos falar isso aí semana que vem. É para o nosso bem. As regras que Deus nos dá, elas são para segurar o diabo do lado de fora. O mal do lado de fora. Não é para nos aprisionar. É para impedir o mal de entrar. E para podermos viver no reino dele. A vontade dele, já disse, é boa, perfeita. Não é qualquer porcaria. Abstende-vos de toda aparência, até da aparência do mal. Olha como é que tem que ser radical. Até da aparência. Bom, isso aqui parece que não está legal. Não, então sai fora. Sai fora. Olha como é radical. Se eu quero ter o que o mundo não pode me dar, eu quero ter salvação, eu quero ter paz de verdade, eu quero ter alegria, eu quero ter a presença de Deus, eu quero vencer nessa terra para a glória dele. Então, até a aparência do que é mal tem que fugir. Quanto mais ficar envolvido com o mal. Olha como é que a gente tem que estar atento. Até aquilo que parece. Não, parece que isso aqui, essa pessoa está com uma conversa, está com a vida dentro da igreja. Um exemplo, né?
Encosta uma pessoa em você e começa com uma conversa estranha. Esse negócio aqui não está legal. Essa conversa não está boa. Foge. Foge. Que é o que Eva devia ter feito. Até da aparência do mal. Porque é para o nosso bem. Isso eu vou falar semana que vem. Então a serpente disse à mulher: certamente. Está aí, ó. Deus falou com Adão, que falou com Eva. E aí a serpente veio com uma conversa diferente. Não, certamente não morrerás. E aí começou a falar. Deus sabe que se você comer... O que ela tinha que ter feito ali? Fugido na hora. Espera aí, esse negócio está estranho. Que negócio é esse? Deus falou uma coisa, você está falando outra? Deus falou uma coisa, você está falando outra? Não, sai fora. Sim ou não? Não, mas Eva ficou ali ouvindo o bichinho engraçadinho. E às vezes a pessoa, às vezes pode ser pastor, pode ser eu, pode ser quem for. Começa com uma conversa estranha. Peraí, que negócio é esse? Quero saber se é pastor, se é bispo, não quero saber quem é. Eu sei o que eu tenho recebido do altar, qual é a palavra, qual é a direção. E se alguém, ainda que seja o bispo, que vem com uma conversa diferente do que está escrito, foge, foge. Foge até da aparência do mal. Amém, pessoal? Então, às vezes a pessoa se corrompe porque alguém que é amigo de fé começa a falar coisas, conversa. Não é bem assim, não é bem desse jeito, não sei o quê. E vem com histórias, ou querer fazer negócio, ou seja lá o que for. Como a mulher falou que outro dia ela chegou aqui, você tem que ter cuidado, porque a gente não sabe quem está aqui. O sujeito chegou, pegou na mão dela e olha, Deus me falou que você vai ser minha. Se tivesse... Ainda bem que ela não caiu nessa. É que negócio de revelação, de que você vai... Vem para ver o que a gente vai revelar para você. Mas tem de tudo. E você vê que aí fora, coitadinho, quantas pessoas evangélicas que acreditam nesse tipo de profecia e casam. Porque alguém disse, olha, o Senhor me revelou que esse varão aqui é teu marido. Sim ou não? Estou falando mentira? Depois se desgraça. Ou faz um negócio, dá até cheque em branco, assina sem ver. Não, fugir da aparência do mal. Imagine do mal. Para quê, bispo? Para ter o que é bom, perfeito e agradável. Dentro de mim. E aí, na minha vida.